Olá, pessoal, alunos do quarto ano. Esse é a primeira aula do curso de Medicina de Emergência de vocês, do internato de Medicina de Emergência do quarto ano. E eu vou dar um parâmetro inicial aí sobre a Medicina de Emergência. Vamos comentar um pouco sobre a especialidade, alguma coisa de história, como que é, perfil do médico emergencista, e vocês vão ter uma ideia do que é essa área da medicina, que é uma área mais recente no nosso país, mais recente no mundo inteiro, e que tem origens muito interessantes e, sem dúvida, um futuro ainda mais interessante. Eu queria mostrar para vocês primeiro aqui os pontos que a gente vai abordar. É uma aula rápida, objetiva. A gente vai falar um pouco sobre o que é medicina de emergência, onde o emergencista pode atuar. Vou dar um breve relato da história, uma história interessante, mas eu vou dar uma resumida para vocês. Falar um pouco do perfil, para vocês irem vendo assim, se é uma especialidade que vocês fariam, se você tem interesse nessa residência no futuro, para você ver se você se adequa ao perfil, como que é a atuação do médico emergencista no pronto-socorro, a parte de tecnologia, por ser uma especialidade mais recente, está muito envolvida com as tecnologias, e finalmente a importância do trabalho em equipe, que eu achei importante colocar um tópico exclusivo, porque isso é muito particular na medicina de emergência. E sobre o que é a medicina de emergência. Bom, ela é uma área da medicina de emergência, a medicina de emergência é uma área da medicina que está responsável, que fica responsável pelo início de um ciclo de atendimento, o início do ciclo de atendimento dos pacientes graves. Então, o paciente pode entrar num ciclo de atendimento de forma mais eletiva, de forma não urgente, não grave, através do serviço de unidade de saúde da família, de unidades básicas de saúde, né? Da atenção primária, ali de forma mais básica, ou ele pode entrar através do serviço de urgência, através do serviço pré-hospitalar, de um pronto-socorro ou de uma UPA. Então, a gente da medicina de emergência fica responsável pelo início do tratamento, da avaliação, na verdade, desse paciente mais grave, que chega ali sem escolher. Então, é muito interessante já esse princípio da medicina de emergência, é que os pacientes não escolhem a gente. O paciente simplesmente chega no pronto-socorro, ele não sabe quem vai estar lá. No nosso caso é um pouco invertido. Somos nós, os médicos emergencistas, que escolhemos o paciente grave. Então, a gente fica responsável pela avaliação e tratamento de doenças fatais, então doenças que podem levar à morte, e de lesões graves. Coloquei aqui dois exemplos, né, que são muito comuns e foram o início ali do desenvolvimento da medicina de emergência, que é a parada cardiorrespiratória e o paciente politraumatizado, que vão dar origem ali ao germe da medicina de emergência lá nos países mais desenvolvidos, tá certo? Então, lesões fatais e lesões que podem deixar ali suas marcas de gravidade. E assim, onde que atua o médico formado em medicina de emergência? Bom, basicamente o emergencista atua no pronto-socorro. É o local, é o habitat natural do médico emergencista, é o pronto-socorro. Ele desenvolve suas habilidades lá. Ele dá o primeiro atendimento do paciente, ele fica responsável pela gestão do pronto-socorro, ele atende tanto na porta quanto no fundo. A gente vai ter a aula de pronto-socorro, para vocês entenderem como que essa estrutura de pronto-socorro será a próxima aula. Mas, por essa formação em atendimento de paciente grave, ele pode estar em outros pontos aí desse ciclo de atendimento. Pode atuar em UTI, como plantonista, em UTI, por exemplo, pela experiência em paciente grave. Pode atuar no pré-hospitalar. No Brasil, o serviço pré-hospitalar conta com o apoio dos médicos. Ele pode trabalhar aí como um suporte em situações de, por exemplo, num evento esportivo, num evento que conte com muitas pessoas. Ele vai estar responsável por triar, por avaliar se esse paciente é grave ou não, por dar o atendimento no paciente grave e por definir se esse paciente que não é grave precisa do atendimento agora ou pode esperar. Então é um médico especialista nessa avaliação. Suporte para evento faz muito sentido. Imagina ali aquele médico que está num estádio, num jogo de futebol, que vai estar preparado para dar um atendimento. É um médico que está comumente disponível nas áreas de combate. Inclusive, foi a primeira área da medicina de emergência que deu um boom, assim. Então, tem até uma época nos Estados Unidos que tinha um médico emergencista lá no Vietnã, em zona de combate,
e ainda não tinha na grande maioria das cidades do país, não tinha lá no pronto-socorro. Ele pode estar, por exemplo, num time de resposta rápida, que é o nosso caso aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu. Temos médicos emergencistas, inclusive, no time de resposta rápida, atuando ali no paciente que fica grave, que desenvolve um desfecho inesperado, internado no hospital, dentro do leito de enfermaria. E na gestão do hospital, todo aquele conhecimento de gestão que ele desenvolve no pronto-socorro, ele pode extrapolar para o restante do hospital, por ter essa visão geral do hospital. Falei que ia falar um pouquinho da história, de forma objetiva, mas é importante a gente falar ali dos anos 60, onde as publicações sobre massagem cardíaca, então a massagem cardíaca externa, né, feita aqui no tórax do paciente, a ressuscitação cardiopulmonar, e a desfibrilação externa, através dos choques com as pás, houveram essas publicações no New England, ali, entre 60 e 62. Isso foi criando um substrato científico ali para que nos anos 60 ainda houvesse a fundação do American College of Emergency Physicians, que foi um grupo de em torno de 10 médicos que se juntaram e falaram, não, o pronto-socorro é uma área crítica, inclusive tinha cirurgião, é de um cirurgião essa frase, o pronto-socorro é uma área crítica e exige uma atenção especial. E o American College começou a se juntar ali para pensar essas estratégias. E em poucos anos depois, essa reunião foi em torno de 68, se não me engano, comecinho dos anos 70, abre a primeira residência de medicina de emergência em Cincinnati, nos Estados Unidos, e começam a sair os residentes médicos especialistas em atendimento de emergência. A especialidade também vai ser reconhecida nos Estados Unidos, vai ser reconhecida na Europa, o desenvolvimento na Inglaterra é quase que simultâneo ali dos Estados Unidos, uma coisa interessante, né, que depois de tanto tempo essas especialidades se desenvolvam ao mesmo tempo. Começa a aparecer o protocolo da American Heart Association, como atender parada, e vem aí o curso do ATLS, um ortopedista, por sofrer um politrauma, perder familiares no trauma, numa situação de trauma, ele pensa uma forma sistematizada de fazer o atendimento do paciente politraumatizado, independente de especialidades, e aí o protocolo do ATLS, o curso, na verdade, já começa nos anos 70. De 90 a 2000, deu uma pulada aqui de tempo grande, mas o que acontece nesse período? Vai se desenvolvendo a especialidade. A medicina de emergência vai se consolidando como especialidade, as publicações na área, congressos, a parte acadêmica vai se desenvolvendo e isso realmente leva tempo. E eu queria dar esse salto aqui para o Brasil, onde as coisas já estão começando a perceber os problemas do pronto-socorro, médicos que vão para fora, veem a especialidade de medicina de emergência e se interessam pelo assunto, e começam a desenvolver aqui no Brasil esse interesse pelo pronto-socorro, pela medicina de emergência, e começa a se desenvolver no Brasil, e em especial duas residências, a do Rio Grande do Sul e a do Ceará, começam a formar especialistas, e em 2016 é reconhecida a especialidade medicina de emergência no Brasil, no nosso país, sendo que a representação dela seria pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Abramed, e acontece um processo muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, de valorização da especialidade, mostrar academicamente que a especialidade é necessária, de que talvez um clínico, um cirurgião não vão ser suficientes para fazer o que o emergencista faz, e vai um processo aí cultural de mudança, de entendimento de cultura, até que a especialidade se segmente aí por todo o país. Bom, qual que é o perfil desse médico? Quem que deve fazer medicina de emergência? Primeiro, é um médico que está focado, ele gosta, ele se interessa por avaliar paciente. Então, por que essa importância de avaliar paciente? Como eu já disse até anteriormente, a gente está toda hora triando o nosso paciente. Será que ele é grave? Será que ele é tranquilo? Eu posso deixar aqui na frente do hospital? Aqui na frente do pronto-socorro? Não, mas agora ele ficou mais grave. Agora ele mudou a estratificação de risco dele. E isso exige reavaliações sequenciais. Então, será que a via aérea está pérvia? Será que a via aérea está patente? Respira adequadamente? Está chocado? A gente gosta muito, a gente precisa muito avaliar e reavaliar de forma rápida e eficiente o nosso paciente, sempre estratificando ali o nosso paciente em gravidade. A gente tem que saber avaliar também o nosso pronto-socorro, o nosso local que a gente trabalha, uma parte mais de gestão. Então, tem um volume muito grande de pacientes no pronto-socorro. A gente vai precisar
avaliar, fazer diagnóstico e dar o tratamento para aquele momento. Imagina uma situação de múltiplas vítimas. 2 ônibus colidiram de frente, os dois cheios, lotado, 2 trens. A gente vai ter que lidar com esse volume de pacientes. Isso vai exigir da gente uma capacidade de avaliação muito grande individual de paciente grave, assim como uma capacidade muito grande de avaliação de gestão do sistema ali do pronto-socorro como um todo. Apesar do local da emergência ali, né, ser um local de pacientes graves e de grande volume, a gente precisa quase que do oposto no médico emergencista. A gente precisa de um médico calmo. Situações estressantes vão precisar de decisões rápidas. E isso vai envolver uma questão psicológica nossa, de fatores humanos. A emoção pode atrapalhar a nossa tomada de decisão. Além disso, a gente trabalha em equipe. A comunicação é muito importante para a gente. E está dentro dos fatores humanos, a forma como se comunica, o que se comunica. É muito comum, pela carga de trabalho muito intensa, então, assim, num plantão, ele pode ser mais tranquilo, mas ele pode ser muito intenso, com grande quantidade de pacientes graves. O cansaço também vai atrapalhar a minha tomada de decisões. E, por fim, em toda tomada de decisão, a gente vai ter mais ou menos tempo. E, em geral, na medicina de emergência, principalmente com pacientes graves, a gente tem pouco tempo para tomar essas decisões, o que exige mais ainda de assertividade da gente. E como que a gente faz para acertar bastante, mesmo estando cansado, mesmo numa situação estressante, com pouco tempo para decidir? A gente vai lá e decora protocolos. A gente tem que ser bom em realizar protocolos. A gente está lidando com paciente grave, a gente está considerando situações caóticas, com muitos pacientes chegando, a gente tem que diminuir o erro. Para dar segurança para o paciente, a gente vai trabalhar com protocolos. Então, o objetivo do protocolo é diminuir o erro, prevenir que esse erro aconteça. É muito importante que o protocolo seja uma ferramenta que a gente use para se desenvolver, e não que deixe de lado o nosso raciocínio, a nossa capacidade de avaliação, que veio antes do protocolo, porque justamente ela é mais importante do que o protocolo. E a gente, com um bom desenvolvimento da capacidade de avaliação, o médico emergencista, ele é capaz de aplicar o protocolo de forma individualizada para o paciente dele. E é por isso que também é tão importante assim. Bom, como que o médico emergencista atua no PS? E aí, propositalmente, eu coloquei ali por último, dando plantões, porque o que todo mundo fala é o lugar comum ali de quem fala, vou ser emergencista, vai viver de plantão. E bom, a gente pode trabalhar na sala de emergência como plantonista, sim, mas podemos trabalhar também como CLT, a gente pode trabalhar cumprindo uma carga horária menor, não de 12 horas, a gente pode trabalhar na porta, também de diversas formas, com diversas funções. A gente pode trabalhar no pronto-socorro mais movimentado, a gente pode trabalhar no pronto-socorro com um fluxo menor, pronto-socorro particular. Pode ser que a gente trabalhe desenvolvendo protocolos, a gente fica muito bom em desenvolver protocolos, e a gente dá assistência, ele dá apoio para outros hospitais, para os outros pronto-socorros desenvolvendo protocolos. A gente pode ensinar, é o que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Eu sou professor também, então eu ensino, eu dou aula, é uma área de atuação, a gente vai precisar formar muitos emergencistas, vai depender de muito médico emergencista aí trabalhando com ensino para formar toda essa carga de profissionais. O treinamento, que é diferente do ensino em si, né? Diferente de dar aula, é a gente desenvolver uma habilidade prática nas pessoas, e pode ser daí não só médicos, enfermeiros, já dei treinamento para equipe de enfermagem, para fisioterapeutas, treinamentos diversos. A gente pode trabalhar na área de gestão, falei já um pouco aqui de gestão no pronto-socorro. É muito importante, o pronto-socorro é uma área de crítica do hospital, que está demandando sempre muito por gestão. E um pronto-socorro bem gerido, ele pode ser um espelho, e esse médico que desenvolveu, esse emergencista que desenvolveu essa gestão do pronto-socorro, pode exportar essa gestão para outros pronto-socorros. E é um médico que pode trabalhar com procedimentos. Então pode ser um médico que seja o médico que passa acesso do hospital, acesso central do hospital, seja um médico que se recorre a ele quando precisa de um manejo de uma via aérea em um paciente grave, ele está ali pronto para realizar procedimentos. E, enfim, ele pode também trabalhar lá dando seus plantões também, justo. Várias especialidades trabalham com plantões e a gente não está fora dessa não, com certeza temos interesse em dar plantão também, faz parte.
A tecnologia é um ponto muito importante na medicina de emergência. Como eu disse, é uma especialidade mais nova, começou ali nos anos 60, e vocês vão ver muito relacionado à medicina de emergência, tecnologias incorporadas. Então, o ultrassom está ali no dia a dia do emergencista. Aumentar a assertividade da avaliação, que é o ponto principal ali que a gente tem que desenvolver na medicina de emergência, facilitar nos procedimentos, que é uma das coisas que a gente faz também. O ultrassom é quase uma extensão do nosso exame físico. A videolaringoscopia, que é uma coisa que veio com os anestesistas no manejo da via aérea, mas que é muito bem aceita e veio, assim, encaixou como uma luva ali para a medicina de emergência, a gente usa bastante. A gente gosta muito de, junto aí também com o pessoal da UTI, de monitorização. Então temos interfaces lá com a anestesiologia, temos interface com a UTI, monitorização hemodinâmica, ventilador mecânico, monitorização em geral do paciente grave, tá na nossa praia ali, mesmo que seja de forma pontual, rápida, mas está dentro do nosso escopo. E assim, o trabalho em equipe, porque é um ponto específico para isso, do trabalho em equipe. O trabalho em equipe é um dos pilares da medicina de emergência, tanto que num curso como a CLS, que é um curso básico ali para o emergencista, já traz uma visão resumida na parada da visão global que o emergencista tem do pronto-socorro, é muito focado no trabalho em grupo, na comunicação. É óbvio, é fácil de entender que é diferente de um consultório, que o médico chega lá, beleza, tem a secretária, tem a equipe da limpeza, mas se essas pessoas não estiverem lá, a verdade é que ele muitas vezes consegue tocar ali o seu consultório quase que sozinho, basicamente sozinho. Quem faz as consultas, quem faz todo o procedimento é ele mesmo. Lógico que ele tem o suporte de serviços externos, mas um pronto-socorro não abre se tiver só médico. Um pronto-socorro não fica aberto se tiver só enfermeiros. Um pronto-socorro depende de trabalho em equipe. A equipe da limpeza está totalmente ligada ali com a equipe da enfermagem. A gente depende do técnico de enfermagem, mais do que na anestesiologia. Então, o médico está ali avaliando o paciente junto com o enfermeiro está gerindo ali o local, o técnico de enfermagem fazendo a medicação, monitorizando o paciente, o segurança está controlando o fluxo para que os pacientes, para que um paciente mais agressivo não entre na sala de emergência, para ajustar ali, para facilitar o fluxo de pessoas. A recepção está ali totalmente ligada com o atendimento de emergência, ajudando, sendo proativa, abrindo ficha, acalmando as pessoas que às vezes estão aguardando um procedimento que está sendo realizado lá na sala de emergência e que eles não são obrigados a saber. Tem uma equipe de triagem que é determinante. Cada ponto desse aqui é muito importante no pronto-socorro, porque a triagem vai pegar aquele paciente da fila e vai furar a fila para colocar ele, caso ele seja mais grave, na frente dos outros. Tem a equipe da gestão, determinante para um pronto-socorro. Quanto mais especializada a gestão do pronto-socorro, mais resultado esse pronto-socorro vai ter. As especialidades médicas, que podem estar dando apoio para o médico emergencista, então o cirurgião, o obstetra, o pediatra, pode sim e deve fazer parte da equipe que dá suporte para o médico emergencista lá no pronto-socorro. E como eu já disse, a equipe da limpeza, trabalhando ali intrinsecamente com a equipe, com o restante da equipe do pronto-socorro, para deixar tudo pronto, adequado para o próximo atendimento, que é sempre o nosso trabalho, sempre preparado para o próximo paciente. Pessoal, espero que tenha dado para ter uma visão geral aí do que é a medicina de emergência. É lógico, uma visão bem geral, mas começa por aí. Eu espero que vocês tenham se interessado e cada pontinho desse dá para aprofundar bastante e entender melhor o que é a medicina de emergência aí no Brasil, no mundo, como ela funciona, se desenvolvendo aí rapidamente aqui no Brasil. Já agora aqui na nossa faculdade de medicina de Botucatu, contamos aí com a residência de medicina de emergência, no nosso programa aí de residências. Sejam bem-vindos aí ao estágio do quarto ano e obrigado pela atenção.